Olá pessoal, então vamos trabalhar hoje a questão do logaritmo, né? Então o que vem a ser o logaritmo? O logaritmo é o expoente que eu tenho que elevar à base para obter o logaritmando. Então se eu tenho logaritmo de b na base a, a gente lê dessa forma, o logaritmo de b na base a é x, ou seja, a base elevado a um valor x vai ser igual ao logaritmando. Então a base sempre é maior que zero e diferente de 1. E o logaritmando b sempre é maior que zero. E o valor desse expoente é o próprio logaritmo. Ok? Então, vamos já fazer uma aplicação. Ó, logaritmo de 81 na base 3. Quanto é? Eu não sei, eu vou chamar de x. Ok? Então, nós vamos ter aqui, ó, a base a é 3. Então, eu vou chamar 3 na x igual a b, que é o 81, ok? Porque nesse caso aqui o a vale 3 e o b logaritmando é o 81, certo? Então, como é que eu faço para resolver isso agora, né? Eu tenho que trazer 81 para a base 3. Nesse caso é fácil porque 81 é divisível por 3. Então eu vou fazer 81 dividido por 3, 27. Dividido por 3, 9. Dividido por 3, 3. Dividido por 3, 1. Então 81 eu posso escrever como 3 elevado a 4. Como eu tenho a mesma base, ó, se as bases são iguais, os expoentes vão ser iguais. Então o x vai ser 4. Então o logaritmo de 81 na base 3 é 4. Por quê? Porque 3 elevado à quarta potência nos dá o 81. Ok? Então essa é a forma de a gente calcular o logaritmo. Quando é assim, né, que é divisível, é fácil de fazer. Então nós vamos ver os dois tipos mais usuais de logaritmo. Aqui, ó, a base é 2, ó. A base é 2, então o a vale 2. E o b, que é o logaritmando, ele é 1/4. Então a gente quer saber o quê? Qual o valor do logaritmo? De 1/4 na base 2. É assim que a gente lê o logaritmo. Então o a é 2, então 2 elevado a x é igual a 1/4. Certo? Bom, eu sei que o 4 é divisível por 2, né? Porque 4 dividido por 2, certo? Vai dar 2, dividido por 2 vai dar 1. Então o 4 o que é? O 4 é 1 sobre 2 ao quadrado. Bom, eu não tenho como aqui a base é igual, mas eu estou no denominador, então eu vou puxar para o numerador esse 2 ao quadrado. Então, quando eu botar ele para o numerador, ele vai ficar 2 na menos 2. Agora sim eu tenho a base, ó, 2, 2. Então, o nosso x vai valer menos 2. Então, o logaritmo de 1/4 na base 2 é menos 2, porque 2 elevado a menos 2 vai nos dar 1/4. Certo? Os logaritmos mais conhecidos, né, pessoal? O logaritmo na base decimal, 10, e os neperianos, que são chamados logaritmos naturais, onde nós temos o valor da base igual a e, que é o 2,71828. Certo? Então aqui eu tenho 3 casos que eu trouxe para vocês. Se eu tenho qual o logaritmo de 1 na base a, sempre é zero, porque qualquer número elevado a zero menos o próprio zero é 1. Ó, então eu vou fazer, ó, nossa base é o a, né? Então a elevado a x igual ao logaritmando b. A na x é 1. Quando é que o a na x vai ser 1? Quando o a for 0. Então ali o nosso x é 0. Por isso que eu coloquei ali x valendo 0. Se eu tenho logaritmo de a na base a, pela definição do logaritmo, qual é o expoente que eu tenho que levar o a para obter o a? O próprio 1. Né? Então a na x é a. Quanto é que é esse expoente do a aqui? Esse expoente do a aqui é 1. Então, se a base é igual a A, eu tenho aqui x igual a 1. E se eu tenho esse caso aqui, ó, A elevado a logaritmo de B na base A, sempre vai ser o B, pela definição do logaritmo. Vamos fazer um exemplo? Ó, o A vale 10, certo? E o B vale 100. Então, qual é o logaritmo de 100 na base 10, né? 100 na base 10 é 10 na x
igual a 100. Quanto é que é 100? 100 é 10 ao quadrado. Então, o x vale 2, certo? Então, esse valor aqui, ó, vale quanto? 2. Então, vai ficar 10 ao quadrado. Foi o que eu coloquei aqui. 10 ao quadrado é o 100. É o próprio valor do B. Tá aqui, ó. Então, esse B é o resultado da nossa expressão. Ok? Então, essa é a nossa... as primeiras partes assim, importantes na definição de logaritmo, de exemplo de como posso fazer a decomposição para achar o valor do logaritmo. Aqui algumas propriedades particulares, né, os tipos de logaritmos, e aqui as propriedades do logaritmo. Tem 3 propriedades. Então vamos fazer alguns exemplos aqui dessas 3 propriedades. Ok? A primeira, né, vocês têm aqui, ó, o produto de BVC sobre A. É log de B sobre A mais log de C sobre A. Ok? Então, por exemplo, se eu tiver, a gente sabe alguns logaritmos, né, pessoal? Por exemplo, logaritmo de 2 na base 10, ele é em torno de 0,3, tá? Por quê? Porque eu sei que 10 elevado a 0,3, aproximadamente, 0,3 vai dar aproximadamente 2. O log de 3 na base 10, ele é 0,477. Mais ou menos isso. Então, 10 elevado a 0,477 vai ser aproximadamente 3. E log de 5 na base 10 é 0,69897. Eu vou botar 699. Então, fica 10 elevado a 0,699 aproximadamente 5. Tá? São com valores que a gente tem para nos ajudar, às vezes, a calcular algum logaritmo, algum número de logaritmo que a gente não consegue descobrir, que a gente consegue decompor dessa forma. Então, por exemplo, se eu quiser saber logaritmo de 6 na base 10, certo? Eu posso dizer o quê? Eu posso decompor, dizer que 6 é 2 vezes 3 na base 10, certo? E se eu tenho a multiplicação, ó, essa multiplicação vira soma. Então, vai ser log de 2 mais log de 3. Ok? Ó, produto vira soma de logaritmos. Então, eu pegaria logaritmo de 2, que é 0,3, certo? Mais logaritmo de 3, que é 0,477. Então, aqui daria 0,3 mais 0,477. Daria 0,777. Ok? Então, seria dessa forma aqui que a gente faria a propriedade dos logaritmos. Não, a multiplicação vira soma de logaritmos. Agora, se eu tiver outra situação, por exemplo, logaritmo de 2,5 na base 10. O que é 2,5? Eu podia dizer que 2,5 é 5 dividido por 2. É uma divisão. A divisão vira subtração. Então, eu vou ter log de 5 menos log de 2. Tudo na base 10. Em geral, no Enem, o pessoal coloca, né? Dá para vocês esses valores aqui. Então, eu pegaria 0,699 menos 0,30. Né? Logaritmo de 5 é 0,699 menos logaritmo de 2, que é 0,30. Então, daria 0,399 esse valor. Certo? E se nós tivermos, por exemplo, logaritmo de 8 na base 10, como eu resolvo isso? Então, vocês veem aqui que logaritmo de b elevado a r na base a, esse r passa multiplicando o logaritmo. Certo? Fica r logaritmo de b na a. Então, 8 eu posso decompor. Né? O 8 eu posso decompor por 4, por 2 e por 2. Então, vai dar 8 é o quê? 8 por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, 8 é 2 elevado a 3. Então, eu podia colocar aqui, ó, log de 2 elevado a 3 na base 10. Então, esse expoente, ó, ele passa multiplicando o logaritmo, ele vem para cá.
Então, ele fica 3 vezes log de 2 na base 10. Log de 2 na base 10 é 0,30. Então, fica 3 vezes 0,30. Vai dar em torno de 0,9. Eu não botei muitas casas depois da vírgula aqui para não complicar. Mas é só usar, então, as 3 propriedades. A multiplicação vira soma de logaritmos, a divisão vira subtração de logaritmos e o expoente ele passa multiplicando logaritmos. São as 3 propriedades importantes do logaritmo, ok? E a última parte que eu gostaria de trazer para vocês é a questão da mudança de base. Que às vezes nós precisamos fazer uma mudança de base para poder resolver uma questão. Então, como faz mudança de base no logaritmo? Então fica, por exemplo, logaritmo, vou colocar aqui para vocês, de C na base A, vai ser log de C na base B sobre log de A na base B. Então eu vou trocar aqui para a mesma base. Eu tenho uma base A, vou trocar para a base B. Essa é a mudança de base. Então, por exemplo, log de 5 na base 2, eu não tenho logaritmo de 5 na base 2. Eu tenho que resolver 2 na x igual a 5. Eu não consigo decompor o 5 como a gente fez primeiro ali para poder igualar as bases, para poder igualar os expoentes. Então, o que eu sei? Mas eu sei o log de 5 na base 10 e sei o log de 2 na base 10. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso dizer que log de 5 na base 2, ó, eu permaneço com 5 e boto na base 10. E aqui eu permaneço com 2 e boto na base 10. Certo? Por que é importante isso? Porque a base 10 eu já conheço os valores do logaritmo. Com aqui eu tenho a base 2, ó, eu estou transformando essa base 2 para a base 10. Ó. E aqui eu tenho os valores. Logaritmo de 5 na base 10, está aqui, ó, é 0,699. Logaritmo de 2 na base 10 é 0,3. Ok? Então, eu não conseguindo saber esse resultado, não tem uma calculadora, né? Eu não tenho como resolver por decomposição. Mas mudando a base, ó, eu sei o logaritmo de 5 na base 10 e logaritmo de 2 na base 10. Então, apenas eu vou operar essa divisão aqui e já tenho o logaritmo de 5 na base 2. É um estratagema para a gente poder resolver questões que a gente não tem, às vezes, os valores. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Se vocês gostarem, dê um like, quiserem compartilhar, eu agradeço. Se vocês tiverem dúvida, que tiver ao meu alcance, podem contar comigo aí. Um grande abraço, obrigado pela atenção. Até mais.